Pessoal, a pergunta que chegou hoje é: o que fazer quando o casal se acusa reciprocamente e ininterruptamente na clínica de casal? Meu nome é Denise Magalhães, para quem ainda não me conhece, sou psicóloga e diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Este é o nosso momento didático, onde, recebendo perguntas de vocês, eu procuro desenvolver algumas reflexões. Primeira questão que eu quero trazer: a importância dessa pergunta e a importância de dizer para vocês que o que fazer no sentido de uma resposta específica nós não temos. Seria quase que atribuir uma técnica quando o casal se acusa reciprocamente. Pode ser que alguns de vocês venham a encontrar essa resposta em e-books que estão por aí na internet, mas eu volto a dizer que isso não funciona. Quando a gente fala desse estado de acusação recíproca, nós estamos falando que os elementos do par, por motivos diversos, eles encontram no parceiro determinados comportamentos que consideram, no mínimo, pessoal, ofensivos, no mínimo direcionados para si. Agora imagina isso, cada um encontrando no outro elementos que ofendem o primeiro. O estado vai ser de acusação recíproca. Para nós, profissionais, que já conseguimos compreender um pouco a diversidade dos mecanismos psíquicos, a gente entende o quê? Que em qualquer estado acusatório, a pessoa que acusa, se esta pessoa tem um pouquinho de implicação naquilo que ela está acusando, ela vai pensar sobre o material. Por exemplo, vamos que a pessoa venha a querer acusar o parceiro sobre comportamentos violentos que o parceiro possa ter em relação à primeira pessoa. Então, essa pessoa que acusa, em algum momento, ela vai pensar: ok, meu parceiro é violento. E eu? O que me mantém junto com ele? O que me faz, talvez, desqualificar as ações dele violentas a ponto de eu só o acusar quando o meu filho fala: mamãe, o papai tá te batendo. Precisa de um terceiro para denunciar. Então, quando a pessoa que acusa, ela pensa, ela se implica, ela começa a se autorresponsabilizar sobre o conteúdo acusado. Então, ela vai fazer uma referência a si mesma frente àquele material. Não é fácil, mas é possível e necessário. Nesse caso, a gente está entendendo que essa pessoa, ela tem um mínimo de amadurecimento para conseguir pensar-se sobre o processo que ela está vivendo. Pessoal, quando a pessoa pensa, o ato acusatório perde força, tá? Porque o ato acusatório é um ato, a gente está próximo aí de uma passagem ao ato, né? Um acting out. Então, a pessoa pensando sobre o que vai acusar, aquele ato, né? Aquela externalização, ela perde força, podendo chegar a não acontecer. Ou seja, nós estamos, neste caso, frente a um contexto mais amadurecido, tá? Agora vamos pensar no contrário disso, que é a pergunta que nos chega quando o casal se acusa reciprocamente e de forma ininterrupta.
Primeiro ponto que a gente vai destacar: a pessoa que acusa não está pensando. Então, nós estamos frente a um contexto de ausência de reflexão, ausência de implicação frente ao conteúdo acusado. E esse é o material que a gente encontra com frequência na psicoterapia. Chegam pessoas com um índice de maturidade menor ou que estejam vivendo um sofrimento muito grande, inclusive dificultando o processo de reflexão. Então, primeiro ponto, essas acusações recíprocas dizem respeito a uma ausência de reflexão. Isso, gente, é material teórico clínico, tá? Vejam que eu não estou dando a resposta, faça isso ou faça aquilo, até porque eu não sei. Se eu soubesse, eu daria. Mas, a partir do material teórico clínico, a gente tem ferramentas para usar na clínica quando um contexto semelhante possa vir a acontecer. Segundo ponto, o material que não é pensado, não é refletido, é o que? Projetado. É meu, mas eu não reconheço como meu, até porque eu nem penso. Eu só reconheço o que chega em mim e me marca, me agride, me traz sofrimento. Mas eu não vejo a minha implicação nesse contexto. Então, eu só identifico no outro a ação, dentro do exemplo que eu estou dando, violenta. Portanto, esse material que não passa pela reflexão, ele é um material projetado. Gente, só que tem algo de mim nesse material projetado. Então, aquilo que é meu, não reconhecido, apenas externalizado, sendo que o outro pode, de fato, agir de uma forma violenta, vira material hostil. É muito fácil o material projetado virar material hostil. No entanto, nesse processo conjugal, ainda que o casal com frequência venha se acusar reciprocamente, em algum momento esse casal dá uma trégua. Na melhor das hipóteses, o que vai acontecer com esse material que é projetado de forma hostil em relação ao parceiro e não encontra solução? Porque não tem solução, tá? A solução estaria na medida que o autor da acusação viesse a pensar sobre si. Na melhor das hipóteses, esse material que é projetado, material acusatório, em algum momento, ele volta para o autor. Agora, por isso que eu falei, na melhor das hipóteses, quando esse material retorna, porque não é assim, gente, parênteses, a gente briga, a gente xinga, a gente acusa, e em algum momento a gente para e reflete, né? Depois que o fogo baixa, a gente para e reflete. E a gente pensa, será que eu passei do limite? Será que eu excedi? Pode ser que sim. Pode ser que a resposta seja não excedi. Foi tudo preciso o que eu falei. Mas em algum momento a pessoa vai se implicar naquilo que foi a ação dela própria, tá? Quando essa implicação acontece, existe a possibilidade da recuperação de parte desse material que foi projetado, a partir dessas perguntas que eu trouxe. Então, a gente, quando acalma e pensa, existe, na melhor das hipóteses, isso é conteúdo teórico clínico, a possibilidade da pessoa que acusa recuperar parte do material que ela projeta ou projetou no parceiro. Por que a gente fala parte? Porque a gente não consegue recuperar todo o material de uma forma assim imediata,
tá? Mas a gente consegue recuperar parte do material. O material, vamos recordar, só é projetado porque é difícil a gente conter. Então, a gente não projeta, eu vou projetar. Não, isso é um mecanismo inconsciente de sustentação do nosso próprio psiquismo. Então, a gente projeta porque não consegue conter. Agora, esse mecanismo de projeção recíproca na clínica de casal, é claro que vai causar sofrimento para o casal. E pior, tem casal que não consegue se separar. Eles se acusam reciprocamente, com constância, não conseguem recuperar parte do material que é projetado, portanto, não conseguem se implicar naquele mecanismo acusatório e não conseguem se separar. Porque enquanto você projeta, por mais dolorido que seja, tem um alívio. Um alívio da tensão. Porque não é meu, é do outro. Então, carrasco é o outro, violento é o outro, grosso é o outro. Xinga, sai de casa, passa 3 dias fora, ou fica de bico, dá gelo, mas tem um alívio da tensão. Só que é um alívio que não é um alívio resolutivo. É como só se saísse um pouco do ar que está naquele balão, aquela bexiga, né? Sai. Aí o balão fica cheio, mas não a ponto de estourar. Por quê? Porque o casal brigou. O casal se acusou reciprocamente. E muitas vezes dentro da sessão. Então alivia. Daí a pouco, passa alguns dias, motivos diversos vão fazer o casal brigar de novo. Por quê? Porque esses motivos dizem respeito, como eu falei, a questões pessoais, que não foram reconhecidas, portanto, elas voltam a aparecer. Voltando na pergunta da nossa seguidora, o que fazer para a gente conseguir tratar desse casal? O que fazer é o próprio processo psicoterapêutico, que é cuidar do material projetado, promover a recuperação desse material, ajudar cada parceiro a identificar o que é seu naquilo que está sendo acusado na direção do outro. Esse é o grande processo psicoterapêutico. A melhor resposta que eu posso dar é essa. Agora, não tem algo específico. Muda a pessoa de lugar, senta naquela cadeira, cuidado com aquilo que se diz. Você pode usar técnica de CNV, comunicação não violenta. Presta atenção no seu sentimento, presta atenção na sua demanda. Pode, nada impede, mas eu quero dizer que o material que está reprimido, o material que a gente não alcança, o material que está inconsciente, que a gente só alivia na medida que a gente acusa, não é um material que fica claro, disponível para o cliente responder frente à técnica de CNV. Entende? Então, ele vai responder alguma coisa que ele conseguir alcançar. Mas ele não vai dar conta, por isso que eu falei. Na melhor das hipóteses, a recuperação desse material acontece em pequena monta. E a pessoa vai se reorganizando frente àquilo que ela recupera e frente à parceria, à conjugalidade. Quando isso acontece dos dois lados, a gente vê um movimento do casal no cuidado de si. Mas pode ser que um faça reflexão e o outro nada faça. Como pode ser que nenhum dos dois faça reflexão. Espero ter podido auxiliar nesse processo, né, de reflexão que, enquanto profissionais, a gente precisa ter.
É isso, pessoal. Dúvidas pode deixar para nós aí no vídeo, na descrição do vídeo, no Instagram, no WhatsApp, que a gente vai tentar dialogar a respeito. Peço a vocês o like, peço a vocês para se inscrever em nosso canal para a gente continuar falando. Eu vou continuar falando do mesmo jeito, mas eu preciso pedir isso. Muito obrigada pela atenção.